Hi people, what's up? E aí, I'm Suzana Calas e eu vou falar para vocês hoje sobre uma dica essencial na sua leitura, que é o uso de sintagmas nominais, que na verdade a gente chama isso de noun groups, né? Grupos de substantivos, ou sintagmas nominais, ou grupos nominais. Noun groups é bem usado falar dessa maneira, tá? O que seria isso? É quando aquela ordem que você olha para a frase, você vê lá aquele monte de palavrinha agrupada, não encontra nenhum verbo ali para sinalizar, mas cadê o verbo? É aquelas palavras na tradução da língua portuguesa, né, do inglês para o português, você fica pouco perdido ali, por quê? Porque você vê que a ordem está inversa e você não consegue identificar o substantivo, então eu vou te dar a dica. Muitas das vezes, ou quase sempre, nós usamos os adjetivos todos antes do substantivo, é claro, é a regra básica, né? E você, na hora de traduzir, inverte a ordem. Por exemplo, an interesting book, um livro interessante. Interesting, interessante, book, livro. O substantivo que é book foi lá para o final, percebe? Porque o interesting é um adjetivo que qualificou o book e veio com i. Então, an é porque começa uma palavra com i, que é vogal. An interesting book. O book é o que eu vou traduzir e encontrar em primeiro lugar. Então, eu vou falar, por exemplo, he is reading, ele está lendo. An interesting book, um livro interessante na língua portuguesa. Livro, que é o último que foi colocado dentro da frase, que é o substantivo principal, é colocado no final e depois do adjetivo. A regra é adjetivo primeiro, depois o substantivo. Isso se chama noun groups, grupos nominais. Quando que aparece um noun group? Ele pode aparecer em duas situações, como sujeito, começando a frase, né? Interesting books are very essential in our lives. Ok? Então eu comecei como sujeito, e aí eu coloquei a ordem inversa trazendo o adjetivo para antes do substantivo, nesse caso. Pode ser o objeto também. I am reading an interesting book. Eu estou lendo um livro interessante. I am reading. Reading é o verbo. Depois do verbo veio o objeto. Objeto, direto. I'm reading. Eu estou lendo o quê? Faz essa pergunta para o verbo. I'm reading. Eu estou lendo. What? What are you reading? O que você está lendo? An interesting book. An interesting book, o núcleo aí é book. E interesting veio antes, porque ele é o adjetivo. Isso é um sintagma nominal ou grupo nominal, que ele pode ser um objeto, vindo depois do verbo, pode ser um sujeito, vindo no início da frase, que é o exemplo que eu dei antes. E eu também posso ter vários adjetivos ilustrando um mesmo substantivo, certo? Eu posso falar financial situation, situação financeira. Financial, que é o adjetivo, veio primeiro. Situation, a situação, veio depois, que é o substantivo. Isso é um grupo nominal. Important meeting. An important meeting. An important meeting is happening now. Uma reunião importante está acontecendo agora. Uma important, que é o adjetivo, veio antes do substantivo principal, que é meeting, que veio depois. A dica que eu te dou: identifica o primeiro núcleo desse sujeito, an important meeting, você vai identificar procurando pelo verbo. Procura o verbo. Qual é o verbo? Is. Então eu tenho an important meeting. Como que eu descubro qual é o núcleo do sintagma nominal sujeito da frase? Eu descubro buscando o verbo, que é is, e indo lá para meeting, que é a palavra que antecede o verbo, é o núcleo e é a dica aqui de como você identificar o sujeito, o núcleo, o substantivo principal de um sintagma nominal, adjetivo mais substantivo. That's it! Foi isso que eu falei para você hoje. Sintagmas nominais vindo com adjetivo e substantivo, sendo ele sujeito ou objeto. Bye bye for now, people. Thank you very much.